Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? É o que a gente conhece por preenchedor, preenchimento. O que é o preenchimento? O preenchimento ele é uma substância feita em laboratório, tá? Chamada de ácido hialurônico, é uma molécula igualzinha à molécula que a gente tem na nossa pele. Então, o preenchimento ele repõe o ácido hialurônico que a gente vai perdendo ao longo dos anos com o envelhecimento. Por que isso é importante? Hoje em dia as tecnologias já são tão avançadas, a gente tem ácidos hialurônicos de diversas densidades diferentes, ácidos hialurônicos combinados às vezes com outras substâncias que promovem o estímulo de colágeno. Essa ciência já está bastante avançada. E para que serve? Ele serve para muitas coisas, principalmente devolver a massa óssea da face que a gente vai perdendo com o envelhecimento, então repor osso, isso a gente chama de estruturação. A gente também usa muito o ácido hialurônico para fazer contorno facial, então quando a gente vai perdendo a firmeza dos ligamentos faciais, a gente vai tendo a absorção dos coxinhos de gordura da face, a face vai, a gente brinca, derretendo, a face vai caindo um pouquinho, a gente usa o ácido hialurônico para devolver, fazer esse efeito lifting e dar um contorno para a face. E a gente também usa o ácido hialurônico para fazer refinamento. Então, o que é o refinamento? É aquele toque final, é a parte mais delicada. Então, é um ácido hialurônico com peso, com uma densidade um pouquinho menor, uma densidade mais baixa. A gente usa esse ácido hialurônico para fazer, por exemplo, lábios, para usar nas olheiras, fazer alguma correção nas pálpebras, de repente melhorar o aspecto do código de barras da boca, melhorar o aspecto de linhas de acordeão aqui da face. Tem diversos usos. E existe ainda um outro tipo de ácido hialurônico, que é um ácido hialurônico de densidade bem baixinha, que é o que a gente usa para fazer hidratação profunda da pele, tá? Esse ácido hialurônico ele é colocado intradérmico, pode ser usado em toda a face, a gente pode usar no colo, nessas linhazinhas do pescoço que às vezes incomodam muito as pacientes, nas mãos que estão com um aspecto envelhecido, a gente pode usar o ácido hialurônico para rejuvenescer todas essas áreas. Além disso, a gente pode usar o ácido hialurônico para algumas coisas que são bem comentadas aqui na mídia, que são, por exemplo, a estruturação do contorno facial, então melhorar o contorno de mandíbula. Nos homens, de repente, ele tá querendo um rosto um pouquinho mais masculino, tá com o rosto muito afinado, a gente consegue fazer um ângulo de mandíbula mais marcado. Às vezes, a gente consegue afinar o rosto de uma mulher ou deixar a mandíbula mais marcada. Tudo isso é visto na consulta, tudo isso depende de gosto de cada paciente. Além disso, a gente consegue usar o ácido hialurônico também, por exemplo, nas têmporas, na elevação da sobrancelha, ajudando a ação do Botox, da toxina botulínica, melhorando as concavidades que denunciam o envelhecimento e de repente até subindo um pouquinho do canto do olho, dando um efeito lifting que fica muito bonito e muito discreto quando a gente termina o tratamento. Eu não gosto que as pacientes fiquem assustadas com a quantidade de seringas, então quando eu proponho um tratamento, às vezes o paciente precisa, cada caso é um caso, claro, mas às vezes o paciente precisa de 12, 15 seringas, não necessariamente ele precisa ser feito todo num dia só, mas também não teria nenhum problema de colocar o tratamento, fazer o tratamento total num dia único, tá? O que eu explico para as pacientes depois da aplicação? As minhas pacientes eu peço para ficar 2 dias dormindo de barriguinha para cima, sem ficar amassando o local do tratamento. Eu peço para elas, quando a gente passa de 6 seringas, elas tomam um anti-inflamatóriozinho que eu prescrevo aqui no consultório. Não é um tratamento limpo, então não precisa teoricamente utilizar nenhum tipo de antibiótico e nenhum outro tipo de medicação, tá? Ele é muito tranquilo de ser feito, a gente faz uma anestesia local no paciente, dependendo do que for fazer, a gente pode até fazer um bloqueiozinho dos nervos, isso varia de caso a caso, e as pacientes têm uma aceitação muito boa do tratamento. E uma coisa muito importante que os pacientes sempre perguntam é, quanto tempo vai durar esse tratamento? Então é claro que isso depende da densidade de cada produto que eu usar, Quando a gente faz uma estruturação óssea, por exemplo, a gente precisa de um produto mais denso, então ele precisa ser um pouquinho mais grosso, é um produto que acaba durando um pouco mais. Quanto que é esse tempo? Depende de cada marca, É claro que a gente segue todas as orientações da farmacêutica fabricante,
mas normalmente de 15 a 24 meses. Então, existem tratamentos que chegam a durar até 2 anos, o que é muito vantajoso para o paciente. A gente vai acompanhando, e uma coisa interessante de falar é o quê? Quando a gente faz esse tratamento inicial, que eu disse, às vezes o paciente precisa de 14, 15 seringas, às vezes até mais do que isso, a maioria das vezes menos, a gente faz esse tratamento inicial. Então, se a paciente faz um segmento contínuo comigo, rotineiro, está sempre passando em consulta, eu consigo diminuir a quantidade de seringas que a gente vai usando ao longo do tempo. Muito dificilmente você vai precisar de 14 seringas de uma vez, daqui a um ano mais 14. Isso normalmente não acontece quando a gente faz um plano de tratamento sequencial.